Os discípulos de Jesus pediram-lhe que lhes ensinasse a orar. Não lhe perguntaram como preparar sermões, nem como curar os enfermos, nem como expulsar demônios. Pediram que Jesus lhes ensinasse a como orar. Isso porque acabaram percebendo, através da meditação profunda a respeito do seu ministério, que todo o poder que o Senhor tinha demonstrado na obra de Deus se devia à sua vida diária de oração. A oração influiu em seu trabalho, quer ele pregasse, curasse os enfermos ou até mesmo expulsasse os demônios. Bem cedo de manhã, o Senhor Jesus orava em lugares solitários. Às vezes, orava durante a noite inteira. A grande obra de Jesus, feita por causa de sua vida de oração, ficou claramente conhecida de seus discípulos, de modo que lhe pediram que lhes ensinasse a orar. E Jesus lhes ensinou a orar. Deixou-nos o Pai Nosso, ou oração dominical, que se acha em Mateus 6. Como ele ensinou os seus discípulos através do Pai Nosso? Como poderemos aprender a orar de conformidade com esse modelo? Em primeiro lugar, Jesus lhes ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E é assim que devemos começar a orar. Muitos entre nós, porém, não sabem os numerosos nomes de Deus, o nosso Pai. No Antigo Testamento, o Senhor é um nome de redenção. Em outras palavras, é um nome que outorga salvação ao homem. Traduz o nome hebraico de Javé, que tem sido erroneamente transcrito por Jeová. Na palavra de Deus, achamos 7 nomes do nosso Pai Celestial, que foram revelados ao homem. Quando chamamos o Senhor Deus por esses nomes, um por um, enquanto oramos, seu nome realmente é santificado em nós. Essa é uma experiência muito preciosa, da qual os cristãos devem desfrutar todos os dias. O Senhor proverá. Quando Abraão ia oferecer seu filho Isaque no Monte Moriá, em obediência ao mandamento de Deus, Deus não o deixou matar seu filho e providenciou um carneiro como substituto. Assim, Abraão ofereceu o carneiro como holocausto e deu àquele local o nome de O Senhor Proverá. Através desse nome, Deus nos revela que está cuidando de todos nós. Deus sabe tudo, Ele pré-ordenou tudo e prepara tudo de conformidade com sua providência. Essa sua providência está bem descrita em 1 Coríntios 2,9. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Quando oramos, então devemos nos lembrar que seu nome é O Senhor Proverá e ser gratos a Ele como nosso provedor. Devemos confiar nele e louvá-lo porque ele realmente providencia tudo para nós. Devemos então entregar tudo nas mãos dele e orar para andarmos no caminho por ele promovido. O Senhor que te sara. Esse nome é revelado em Êxodo 15, 26, quando
os israelitas chegaram a Mara. Ficaram com sede, mas as águas que encontraram eram tão amargas que não era possível bebê-las. Murmuraram contra Deus e Moisés. Então Moisés chamou ao Senhor, e Deus lhe mostrou uma árvore. Moisés lançou a árvore nas águas, e estas imediatamente se tornaram doces. Ali, Israel foi testado, mas Deus disse ao povo: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Em hebraico, o Senhor que te sara é Javé Rofeca. Sabemos então que um nome de nosso Pai é também o Senhor que te sara. À medida que nele confiamos, achamos muito natural que a cura espiritual e física também estejam nele. Sabemos disso com certeza, de modo que nos achegamos a Deus mediante Jesus Cristo com grandes expectativas de cura. Damos graças a Ele por ser o Senhor que nos sara e o louvamos por sua graça sobre nós. Em 1 Pedro 2,24, diz que nosso Senhor Jesus tomou as nossas enfermidades sobre o seu corpo em obediência à vontade do seu Pai. Pelas suas feridas fostes sarados. Quando oramos, devemos professar claramente a nossa fé em nosso grande médico e dar graças a Ele. Devemos louvá-lo e exaltar o seu nome, como o Senhor que nos sara. O Senhor é minha bandeira. Em Êxodo capítulo 17, Israel tinha sido atacado por Amaleque ao chegar a Refidim. Moisés enviou Josué com seus soldados ao campo de batalha, e ele mesmo levou Arão e Ur até ao cume de um outeiro, e oraram juntos. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, mas quando Moisés baixava os braços, Amaleque prevalecia. Os braços de Moisés tornaram-se pesados de cansaço, de modo que Arão e Ur trouxeram uma pedra para Moisés sentar-se nela e continuaram a manter seus braços levantados até ao pôr do sol. E Josué venceu a batalha. Ali, Moisés edificou um altar e chamou-o: O Senhor é a minha bandeira. Com esse exemplo, ficamos sabendo que todas as vitórias da nossa vida acham-se no Senhor, a nossa bandeira. Debaixo dessa bandeira de vitória, devemos travar as batalhas da nossa vida mediante a oração. Todos os dias devemos dar graças ao nosso Pai, o Senhor, a nossa bandeira, pelas nossas vitórias. O Senhor é paz. Em Juízes 6:24, um dos nomes de nosso Senhor é revelado como o Senhor é paz. Quando Jerubaal, cujo nome também era Gideão, viu a Deus, ficou aterrorizado e pensou que morreria. Nos tempos do Antigo Testamento, as pessoas achavam que certamente morreriam se vissem a Deus. Mas Deus lhe garantiu: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Gideão pensava que morreria por ter visto o anjo do Senhor, mas Deus lhe disse que não morreria. Ali
Gideão edificou um altar ao Senhor e o chamou "O Senhor é Paz". Meus irmãos e minhas irmãs, Deus deu a você e a mim paz, mediante o seu Filho Jesus Cristo. Então agora, com grande paz e esperança em nosso coração, podemos comparecer com ousadia diante de Deus. Porque o temos visto pela fé, podemos agradecer a Deus e louvá-lo como o Senhor, a nossa paz. O Senhor é o meu pastor. O Salmo 23, no verso 1, diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará". Na palavra, Deus se revela a nós como nosso pastor. Nós somos dele, de modo que devemos louvá-lo por nos guiar, nos alimentar, cuidar de nós e nos proteger, como um pastor genuíno faz com as suas ovelhas. Devemos confiar em nosso pastor de todo o coração, segui-lo com todas as nossas forças e exaltá-lo. O Senhor, a nossa justiça. Este nome está registrado em Jeremias 23, 6. Deus lançou mão daquele que não conhecera pecado e determinou que ele se tornasse pecado em nosso lugar, a fim de que recebêssemos a justiça de Deus. Hoje, quando colocamos nossa fé em Cristo, recebemos a justiça de Deus por Jesus. Visto que o Senhor é nossa justiça, devemos agradecer-lhe e louvá-lo. O Senhor está ali. Ezequiel 48, 35. O significado dessa expressão é que o Senhor está sempre no seu templo. A vida do cristão foi transformada para que ele seja o templo de Deus, para que o Espírito Santo nele habite e Deus sempre esteja dentro dele. O Senhor está ali significa que ele sempre estará dentro de nós, seus filhos. Sabedores disso, podemos viver confiantes em que Deus sempre está conosco, independentemente daquilo que acontece em nossa vida. Então, depois de orarmos, santificado seja o teu nome, podemos continuar orando a Ele, reconhecendo-o segundo cada um dos seus maravilhosos nomes, meditando profundamente em seu significado para nós, de forma que cada nome se relaciona pessoalmente conosco como seus filhos, pecadores salvos. À medida que o reconhecermos segundo os seus nomes, o louvor e as ações de graça brotarão continuamente dentro de nós. Através do seu nome, Deus se relaciona conosco de modo pessoal e faz a obra inerente ao seu nome. Em segundo lugar, somos ensinados a orar: venha o teu reino. O Senhor Jesus trouxe o reino de Deus à terra. Assim pregava ele: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. O Senhor Jesus invadiu o domínio de Satanás e instalou ali o reino de Deus. Mas para que o reino de Deus pudesse ser completamente implantado na raça humana, Jesus dispôs-se a ir à cruz. Foi mediante o sacrifício do seu corpo quebrado e do seu sangue derramado que foi possível o reino de Deus entrar na história humana em nosso favor, trazendo consigo o perdão dos pecados, a purificação da alma, a reconciliação com Deus e a obra do Espírito Santo na terra. O reino de Deus
também removeu a maldição que pairava sobre os homens e introduziu as bênçãos de Abraão. Jesus, mediante a sua morte e ressurreição, aboliu o poder da morte e do inferno. Agora, com o reino de Deus, temos a quíntupla mensagem do Evangelho e a tríplice bênção da salvação. Tais provisões estão à disposição de todas as pessoas, em todos os lugares, e, portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e os que têm fé em Jesus receberão as suas bênçãos, o bem-estar em quaisquer circunstâncias e a saúde, assim como a vivificação do Espírito. O reino de Deus está presente na igreja hoje, onde o nome de Jesus tem sido exaltado. Toda nação precisa de um governo e de forças militares e policiais. A igreja, o corpo de Cristo, deve não somente governar o reino de Deus, mas também evidenciar o poder do Espírito Santo, de modo que a natureza do reino dos céus seja demonstrada na sua igreja hoje. O Senhor está nos ensinando a orar, pedindo a presença do Espírito Santo, para que os sinais e maravilhas do reino celestial sejam revelados no corpo de Jesus e como testemunho aos incrédulos. O poder de Deus operando na sua igreja será a forte resistência militar que derrotará as forças de Satanás, que procuram destruir a obra de Deus e o seu povo. O poder do Espírito Santo também dará vida à quíntupla mensagem do Evangelho e à tríplice bênção da salvação, para que sejam concretizadas na vida dos crentes. Dessa maneira, o reino de Deus poderá ser expandido. Com grandes expectativas e muita sinceridade, os cristãos devem orar pela vinda do reino dos céus. Em terceiro lugar, nosso Senhor nos ensina a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus já foi cumprida no céu, eternamente, pois Deus é o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. É somente o diabo e os que vivem debaixo da sua influência que não confiam em Deus e não aceitam a vontade de Deus na terra e prejudicam o seu cumprimento na terra. Satanás e os incrédulos cooperam para interferir. Devemos orar para que a vontade de nosso Pai seja aceita e obedecida entre todos os povos da terra e que a glória dele influencie as suas vidas. Quando oramos dessa maneira, conseguimos expulsar todos os espíritos perturbadores, de modo que o Espírito Santo quebranta a vontade das pessoas teimosas, revela Jesus Cristo a elas e o reino de Deus entra nos seus corações. Todos os dias devemos orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E em quarto lugar, Jesus disse que devemos orar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Precisamos receber de Deus, dia após dia, o alimento para nosso homem interior, assim como recebemos comida para o homem natural, para satisfazer a fome física. É da vontade de Deus
que nos alimentemos física e espiritualmente todos os dias. À medida que oramos, Ele fornece os dois tipos de comida. Quando pedimos a Deus o pão nosso de cada dia, estamos pedindo que Ele venha suprir todas as necessidades de nossa vida e reconhecemos que Ele é poderoso para fazê-lo. Para obter nossa comida de cada dia, precisamos trabalhar. Para trabalhar, precisamos de boa escolaridade. E para ter um bom nível educacional, temos muitas necessidades materiais a serem supridas, tais como o transporte, a moradia, o vestiário, os livros e a alimentação. Podemos aproximar-nos de Deus com confiança e pedir que Ele nos forneça tais coisas e receberemos tudo quanto pedirmos a Ele. Deus quer que peçamos e por isso nos ensinou a orar assim. Em quinto lugar, Jesus nos ensina a orar. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui, Jesus nos dá uma verdade para iluminar-nos. Se quisermos receber o perdão dos nossos pecados, temos a responsabilidade de perdoar as pessoas que pecaram contra nós. Logo, se não perdoamos as pessoas que nos fizeram uma injustiça, nós não receberemos tampouco o perdão dos nossos pecados. Esse é um pensamento sério e uma realidade tremenda. Então, depois de termos perdoado aos outros os pecados que tenham cometido contra nós, poderemos pedir que Deus nos perdoe aos nossos pecados e seremos perdoados. A palavra de Deus nos ensina que estamos praticando o mal se procuramos nos vingar em vez de perdoar, porque a vingança é contra a vontade de Deus. Acalentar ressentimento é fácil, mas perdoar é difícil. Mesmo assim, para sermos perdoados por Deus, teremos que perdoar aqueles que nos injustiçaram. Em sexto lugar, o Senhor nos ensina a orar. Não nos deixe cair em tentação. A tentação é sedução, e Jesus nos ensina a orar para que não caiamos na armadilha da tentação. Todos os crentes estão expostos às tentações constantes do diabo, da mesma maneira que os incrédulos. A palavra de Deus nos ensina a resistir contra o diabo, que avança como leão e ruge, procurando a quem devorar. E manda que fiquemos firmes na fé. Para vencer ou resistir às tentações, precisamos constantemente da ajuda de Deus. Enquanto vivermos aqui na terra, estamos expostos ao pecado. As tentações pulam ao nosso redor. Satanás nos tenta com a isca da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Ele gostaria também de nos tornar escravos do secularismo. Devemos nos apegar a Deus com fervor, dia após dia, e orar. Não nos deixe cair em tentação. E conheceremos o seu poder para preservar-nos, embora as tentações existam ao nosso redor. E por último, devemos orar, livra-nos do mal. Nosso inimigo, Satanás, é um maligno. Na cruz do Calvário, Satanás foi desarmado, porém continua a acusar-nos diante do trono de Deus.
Se prestarmos atenção às suas acusações e cairmos na sua armadilha, ele fará tudo para roubar, matar e destruir-nos. Devemos orar todos os dias, pedindo a proteção divina para não tropeçarmos e cair no laço diabólico. Na última ocasião em que visitei a África, um dos nossos anciãos participou de um safari e viu uma família de leões matar a pessoa que cuidava desses animais. A palavra de Deus assemelha Satanás a um leão que ruge, procurando a quem devorar. Satanás está querendo despedaçar o crente, implacavelmente, e destruir-lhe o corpo, a alma e o espírito, até devorá-lo totalmente. Por essa razão, seja sóbrio, seja vigilante e resista com toda firmeza para não cair na armadilha do diabo. Ensina-nos, Senhor, a orar todos os dias. Tu és o nosso Pai de amor, o nosso Pai protetor, o nosso Pai pastor, Senhor que nos sara, Senhor que cuida de nós. Ensina-nos a orar, em nome de Jesus. Amém. A oração cristã é nossa comunhão com nosso Pai Celestial. Observe o desenvolvimento de uma criança. Ela cresce, aprende a falar e se desenvolve ao conversar com seus pais. À medida que essa comunicação entre filho e pais se torna mais profunda, sua mútua comunhão também se aprofunda. A fé do cristão opera da mesma forma. Quando recebemos a Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, nascemos espiritualmente. E o Espírito Santo começa a habitar em nós. Uma das primeiras coisas que ele nos ensina é como orar. À medida que nós, cristãos, aprendemos mais a respeito da oração e chegamos a orar cada vez mais, nossa fé em Deus torna-se mais forte e nosso amor a Ele aumenta e permeia mais profundamente a nossa vida. Embora todos os cristãos creiam em Jesus Cristo, a maioria deles não sabe orar de modo eficaz. É por isso que não crescem corretamente na fé. Pelo contrário, sua experiência e vida cristãs permanecem na etapa infantil. Por isso, meus irmãos e irmãs, conclamo todos os cristãos a que aprendam a orar. A maioria dos cristãos tem o desejo forte de orar com eficácia, mas não sabe nem começar. Muitos ainda desejam orar durante horas, mas, sem terem certeza de como fazer isso, ficam desanimados. Quero ajudar esses cristãos a orar bem e, por isso, estou ministrando a todos vocês. Quanto mais tempo a pessoa ora, tanto mais profundamente poderá experimentar a dimensão espiritual e nela viver. Multidões de cristãos não conseguem orar mais de 10 ou 15 minutos. Esses cristãos nem imaginam o que é orar durante meia hora, 1 hora ou 3 horas. Mas quando a pessoa pratica a oração e se disciplina bem, consegue orar horas a fio. Eu, pessoalmente, desejo que todos os cristãos se capacitem para fazer orações mais profundas e prolongadas. Quando eu era um cristão na etapa da infância,
eu também não conseguia orar por muito tempo. Então, à medida que crescia na minha fé cristã e também no decurso dos meus anos de ministério, eu passei a usufruir períodos mais profundos e prolongados de oração. E vim a entender e reconhecer a suprema importância da oração. Através da disciplina, capacitei-me a orar por períodos longos e minha vida de oração aprofundou-se. Quando dei início a uma igreja em 1958, orava cerca de 5 horas por dia. Nisso, estava incluída a oração de manhã cedo, meu horário de oração pessoal no meio da manhã, meu período de oração no meio da tarde e minhas orações ao anoitecer. Parecia-me que eu orava continuamente. Hoje, ainda mantenho um período de oração no mínimo de 1 hora por dia, chegando até 3 horas por dia. E por isso dou toda a glória a Deus. Sem orar esse tanto, eu não poderia receber poder espiritual suficiente para ministrar às pessoas. Mediante a oração, o Senhor me reveste de poder e posso continuar o meu ministério. Espero com toda a sinceridade que todos os crentes em Cristo orem com mais eficácia e passem mais tempo em oração. Como o cristão consegue orar conforme deve orar? Para orarmos de modo profundo e eficaz durante períodos mais longos, segundo o nosso desejo, devemos tentar descobrir as melhores maneiras de orar. Devemos estudar bem outros métodos e planejar as nossas orações com toda a sinceridade. Mas se não orarmos com fervor e eficácia, nunca conseguiremos orar da maneira que almejamos. Desejo compartilhar com vocês vários métodos que uso em minha vida própria de oração. Gostaria de ajudá-lo a edificar sua própria vida de oração de modo profundo, eficaz e satisfatório. Se eu comparasse a oração a um passeio a pé, a oração de estilo livre seria como caminhar livremente, sem ter em mente nenhum lugar planejado para ir. Conforme meus pés me iriam levando, simplesmente andaria e então voltaria para casa. De forma semelhante, trata-se de orar a Deus segundo meu coração, vai livremente em direção a Ele, sem nenhum roteiro específico de oração, para servir de ajuda. A oração de estilo livre é feita por muitos cristãos. Boa parte da oração congregacional é feita dessa maneira, mas embora haja mérito em orar livremente, conforme a pessoa deseja, a distração ou falta de atenção pode chegar a ser uma desvantagem. Há também certa dificuldade em orar, porque em breve, você ficará sem assuntos de oração. A oração de estilo livre é boa quando você tem pouco tempo e, apesar disso, deseja eficácia. Devemos, porém, ser vigilantes na oração de estilo livre para evitar o tipo de oração que começa com o nosso próprio monólogo de pedidos: dá-me, dá-me. Lembre-se de que estamos falando com nosso Pai Celeste, digno de reverência, temor, que criou os céus e a terra. Devemos então preparar o nosso coração quando nos aproximamos do trono do nosso Pai. Devemos arrepender-nos de nossos pecados e, se guardamos rebelião no íntimo contra Deus,
e apesar disso, ainda oramos ao Senhor, as nossas orações não surtirão nenhum efeito. Confie no Espírito Santo para perscrutar o seu coração. Confesse os seus pecados e seja purificado pelo sangue precioso de Jesus, antes de você começar a pedir alguma coisa da parte de Deus. Embora oremos de modo livre, precisamos aproximar-nos de Deus com sincero agradecimento e palavras de louvor a Ele. Davi, o salmista, louvava a Deus e nos convida assim: apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-no com salmos. Salmo 95, 2. Devemos lembrar-nos da graça de Deus e de suas bênçãos derramadas sobre nós no passado e agradecê-lo. Devemos também louvá-lo com a alegre expectativa de que Ele, porque nos ama, atenderá às nossas orações. Somente poderemos orar bem quando estivermos sendo guiados pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas, quando nos sentimos sem jeito, sem saber como orar. O Espírito Santo nos ajuda. É por isso que sempre exorto os membros da nossa igreja a acolher o Espírito Santo no seu coração e a confiar nele, a fim de que os oriente livremente na oração. O Espírito Santo é uma pessoa digna de reverente temor. Ele é o nosso Consolador, que em nós habita e que deseja ardentemente ajudar-nos. À medida que dependermos do Espírito Santo ao orar, poderemos realmente desfrutar de tempos maravilhosos de oração de estilo livre, porque o Espírito ora por nós. Durante o culto de adoração na igreja, ou durante um curto período de oração devocional em particular, esse tipo de oração de estilo livre é de grande benefício para a sua vida. Portanto, ore em todo o tempo. Abra sua boca, fale com o seu Pai, o Todo-Poderoso, que ouvirá a sua oração em o nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, você que ouviu essa palavra, em o nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder os vídeos que são postados aqui no canal todos os dias. Deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar este vídeo com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Uma oração deve sempre ser respondida, mas se não esperamos nem recebemos resposta, ela não passará de um monólogo sem significado que desaparece no ar. Analisemos o tipo de oração que recebe resposta. Como funciona? A oração é um diálogo diário entre Deus Pai e seus filhos. Nos relacionamentos humanos, o diálogo é como a respiração, quando para ou morre. De igual maneira, quando o diálogo da oração é cortado entre Deus e nós, o relacionamento morre. A oração é vital à própria vida. O Senhor deseja dialogar conosco. Embora saiba do que necessitamos, antes de pedirmos, Ele quer dar atenção à nossa necessidade, também às nossas ações de graças e louvor. Davi disse que Deus habita entre os louvores do seu povo. Não me é possível descrever a alegria de tal relacionamento com o Todo-Poderoso, de falar com Ele,
e depois receber resposta, quer ela seja tangível, quer se situe no reino espiritual. O apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Conquanto a respiração seja inconsciente e constante, a oração incessante demanda esforço. Agora, meus irmãos e irmãs, de que modo podemos manter a respiração espiritual o dia todo? Para orar, não precisamos mover os lábios. Nosso pensamento é oração. Um pensamento reto diante de Deus é como um aroma suave oferecido a Ele. O Senhor lê o nosso pensamento e responde a Ele. Sonda o nosso coração. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Romanos 8:27. Se habitualmente repetimos palavras de súplica sem que o coração esteja nela, o Senhor não responde. Quando o aroma de nosso reto pensar sobe à sua presença o dia todo, isto se torna uma oração incessante. O que é pensar retamente? Primeiro, permita-me dizer o que não é. Não se trata de um pensamento moral e ético, ou liberdade de todo pensamento mundano. Nem se trata de uma condição estável de nosso coração, na qual o pensamento é mantido claro como um espelho. É antes um condicionamento de nossos pensamentos com os pensamentos divinos, conforme se encontra nas Escrituras. Há, contudo, vários tipos de oração. Quando nosso pensamento sobe à presença de Deus, podemos tomar uma entre diversas formas. Em primeiro lugar, a oração meditativa é oferecida mentalmente, com os olhos abertos ou fechados, quando estamos assentados ou em pé, quando trabalhamos ou nos descontraímos, na maioria das vezes. Porém, a oração meditativa é difícil de ser oferecida com êxito, a menos que sejamos bem treinados. A oração envolve a concentração de nossos pensamentos em Deus, e sem essa prática, podemos nos distrair facilmente. Em segundo lugar, a oração falada, na qual os pensamentos são expressados em voz audível, traz diversos benefícios. Quando falamos e ouvimos a nossa própria voz, a concentração é centralizada e os pensamentos errantes são reduzidos ao mínimo. Se a nossa fé ainda é fraca e não está bem treinada, o melhor é verbalizar as súplicas, quando, então, elas podem chegar ao trono do céu e instigar a resposta de Deus. As orações faladas de louvor podem ser cantadas. Quando louvamos ao Senhor com um coração atento e sincero, o louvor se torna em oração. Quando não estamos confiantes de que sabemos como orar, podemos cantar louvores de ação de graças. Quando Paulo e Silas cantavam louvores na masmorra, miraculosamente foram libertos por Deus, que respondeu às suas orações. Eles tinham sido severamente espancados e trancados na cadeia por causa do seu testemunho, mas seu cântico subiu da profundeza de seus corações e foi respondido: glória a Deus. O Espírito Santo ajuda-nos a dialogar com o Pai. A não ser
por sua ajuda, ninguém poderia orar diante do Senhor. O apóstolo Paulo diz: ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Não podemos chamar a Deus de Pai Nosso e orar diante dele sem que o Espírito Santo nos ajude. Mas o Espírito Santo pode também levar nossa oração a um nível mais alto. Quando estamos cheios dele, a graça de Deus nos faz falar em línguas que não aprendemos por meios naturais. O Espírito solta nossa língua, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14, 2. Quando oramos, não só com nossa língua humana, aprendida, mas também numa língua de oração conforme o Espírito Santo nos guia, ele nos ajuda a vencer as restrições impostas sobre nós pelo tempo e espaço. Ele nos leva a uma graça divina mais profunda. Um de meus íntimos amigos, o reverendo Baulus, contou-me sua própria história, que mostra o poder da oração. Quando o Espírito se junta ao nosso espírito e traz perante o Senhor situações das quais nem mesmo estamos conscientes. Certo domingo, o reverendo Baulus almoçava com a família, quando o Espírito Santo ordenou-lhe que orasse. O impulso foi tão forte que ele deixou a mesa e se dirigiu ao quarto de oração, onde orou em línguas com tal fervor que ficou completamente suado. Ele não conhecia a carga que pesava sobre seus ombros, mas depois de falar com Deus cerca de meia hora, sua paz voltou. Sentiu-se à vontade para terminar o almoço e depois, seguindo sua rotina de tarde de domingo, foi a uma confeitaria próxima ao terminal de bondes. O balconista mostrou-se surpreso ao vê-lo e disse que os pais do reverendo Baulus tinham sofrido um acidente de trânsito, naquela mesma hora em que ele sentiu compelido a orar em línguas. Quando o reverendo Baulus chegou ao local do acidente, viu que o Volkswagen dos seus pais estava completamente esmagado por um caminhão carregado de materiais de construção. Diante do estado em que o carro ficara, seus pais não poderiam ter sobrevivido. Um oficial da polícia que assistiu o acidente comentou: em meus 20 anos de serviço na polícia, nunca vi um milagre desses. Neste tipo de acidente, todo mundo morre esmagado sob o caminhão, mas aquelas duas pessoas idosas foram empurradas para fora, como se alguém as tivesse segurado nos braços. O reverendo Baulus correu ao hospital e encontrou seus pais salvos, com apenas uns poucos arranhões. Como meu amigo aprendeu, o Espírito Santo pode levar-nos a orar a respeito de problemas que nem mesmo podemos identificar, até que vejamos os resultados da intercessão de nosso coração no Espírito. Existe um propósito da oração. Mediante a oração, podemos enxertar a mente divina em nossas mentes. Jesus disse: arrependei-vos
E a palavra no original significa mude seu pensamento e emoção. Devemos mudar nossos pensamentos negativos e receber a riqueza, o perdão, o amor e a misericórdia que estão em Deus. A Bíblia diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Filipenses 2:5. Quando aceitamos os pensamentos divinos em nossa mente, por meio das Escrituras, e oferecemos esses pensamentos de volta ao Senhor, a mente divina é miraculosamente enxertada em nós. Quando isso acontece, somos capazes de possuir o poder divino. O Senhor pode fazer o que é humanamente impossível. Ele é amor, e nós somos os beneficiários desse amor. Deus dá a graça, e nós a recebemos. Ele é saúde, e nós vivemos nela. É riqueza que desfrutamos. Mediante a oração, também podemos ter certeza da remissão de nossos pecados. Devíamos orar como Jonas, para que nossos pecados sejam perdoados. Quando Jonas, contrariando a ordem divina, fugiu para Tarsis e encontrou o juízo de Deus, arrependeu-se por completo diante do Senhor. Tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Jonas 2:2-4. Para o povo de Israel, voltar alguém o rosto para o templo simbolizava arrependimento. Nossos pecados são perdoados quando os confessamos e deles nos arrependemos diante de Deus, cuja natureza é amor e perdão. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, e ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1:18. Pela a oração, podemos também receber a certeza de que Deus nos perdoou, mediante o sangue de Jesus, o pecado original e os pecados de presunção. O diabo sempre sussurra a mentira de que os cristãos ainda estão em pecado, que devemos certamente pagar o seu preço. Mas o Senhor nunca se lembra das faltas já perdoadas. Ele nos reconheceu como pessoas que jamais cometeram pecado. Somos justificados pela fé. Isto é verdade. Assim, por que ainda vivemos perseguidos por uma consciência culpada? É porque não oramos com ações de graças e não aceitamos o perdão divino e o poder do sangue de Jesus. A oração, além de assegurar-nos que estamos perdoados de nossos pecados, nos proporciona energia nova, que nos permite viver intrepidamente, como uma pessoa justa. A oração também nos abre os olhos para a vida eterna. Nosso Senhor é que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Jeremias 33:2. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo a este mundo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A vida eterna não significa meramente viver para sempre. Mesmo os que vão para o inferno
por causa de seu pecado de incredulidade e de sua vida em pecado, viverão eternamente em tormento. A vida eterna que herdamos é a que nos proporciona o Pai Celestial. Ela é a vida bem-aventurada que desfrutamos já agora neste mundo. Quando enxertamos nossa mente na mente de Deus e oramos com o fim de glorificá-lo, a paz e a alegria que transbordam em nosso coração abrem os nossos olhos para as coisas eternas e são a prova de que o Espírito de Deus está dentro de nós. Que mais faz a oração? Alivia as cargas da vida. Ninguém vive neste mundo sem sobrecarga, embora a carga de cada pessoa difira das outras. Mas Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Como podemos ir a Jesus? Por meio da oração. Quando deixamos as cargas em sua presença, o Espírito Santo, enviado por Jesus, as resolve. Mediante a oração, nossas enfermidades são curadas. Elas existem por causa de nossos pecados diretos ou indiretos. Se, porém, cremos em Jesus como nosso Salvador, devemos estar livres de enfermidades, bem como perdoados de nossos pecados. É da vontade divina que vivamos com saúde até sermos chamados para o céu. Jesus passou a maior parte do seu ministério curando enfermos. A Bíblia diz: pelas suas pisaduras fomos curados, Isaías 53:5. Quando assim vamos a Deus, orando com fé absoluta, como uma mulher sirofenícia no Novo Testamento, ou como o centurião romano, podemos ser libertos das garras da enfermidade. O caminho para resistir ao diabo e pô-lo em fuga passa pela oração. Satanás já foi derrotado na cruz. Sua derrota se completará no fim da grande tribulação, quando ele for amarrado. Por conseguinte, devemos capturar o diabo pelo poder e mérito do sangue de Jesus. Quando jejuamos e oramos, podemos resistir ao maligno. Por meio da oração, podemos vencer as provações. Nossa oração é essencial se não quisermos cair em tentação. Ela é indispensável se quisermos vencer os ataques do tentador. Na noite em que Jesus foi traído, ele disse aos seus discípulos no jardim do Getsêmani: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Lucas 22:46. Se aqueles discípulos tivessem orado naquela hora, em vez de cair no sono, o que teria acontecido? Pedro podia não ter negado a Jesus. O melhor caminho para sairmos da tentação é não apresentar escusas ou vingar-nos, mas ajoelhar-nos diante do Senhor, humilhar-nos e orar. A oração, em geral, dá glória a Deus, dá-lhe graças, confessa diariamente os pecados, relata o que aconteceu em nosso viver cotidiano e lhe pede que satisfaça as nossas necessidades diárias. Ela se relaciona com as rotinas da vida, com o dia a dia. De modo geral, devemos louvar a Deus por sua graça e redenção e agradecer-lhe continuamente por sua ajuda cotidiana, especialmente pelo bem-estar de nossa vida espiritual, de nossa saúde
e de nossos negócios. Oração especial é aquela que fazemos quando defrontamos com um problema ou decisão urgente. Se desejamos descobrir a vontade do Senhor ou receber a solução de um problema, como enfermidade ou necessidade material, devemos orar a Deus de forma especial. Como fazemos isso? Primeiro, devemos esclarecer o objetivo em detalhe. Se não temos uma necessidade definida pela qual orar, não podemos saber se Deus respondeu ou não ao nosso pedido. Além disso, geralmente a oração não específica é desacompanhada do desejo ardente que nos torna persistentes. Quando os discípulos de Jesus lhe pediram: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Lucas 11:1. Jesus narrou-lhes esta parábola: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada e meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Lucas 11. Quando o homem dessa história procurou o amigo, ele não disse: Empresta-me pão ou empresta-me alguns pães. Ele explicou a situação em termos concretos, nos quais necessitava do pão, e disse: Empresta-me 3 pães. Nossas súplicas também devem ter detalhes assim definidos. Todas as orações mencionadas na Bíblia têm objetivos explícitos e definidos. O capítulo 24 do Gênesis relata a oração de Abraão, oferecida ao enviar seu filho a fim de buscar uma esposa para Isaque. O conteúdo dessa oração é claro, como o da oração de Gideão, registrada no 6º capítulo dos Juízes. Ao planejarmos nossa oração, é bom fazermos a nós próprios esta tríplice pergunta: qual é o meu pedido? O que ele representa para mim? Quando desejo que ele seja respondido? Meus irmãos e irmãs, em segundo lugar, nossas orações devem basear-se na palavra de Deus. Por mais específicos que sejam os nossos pedidos, se forem contra a vontade divina, não podem ser respondidos. Assim, quando oramos ao Senhor, devemos aproximar-nos dele com sua palavra. É nosso pedido contrário à vontade do Pai? O apóstolo Paulo diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. A Bíblia nos mostra qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É sua divina vontade que nos tornemos sadios, que prosperemos, que sejamos libertos de uma consciência culpada. Meus irmãos e irmãs, em terceiro lugar, devemos oferecer a oração de arrependimento e perdão. Se eu abrigo iniquidade dentro de mim, Deus não ouve nem responde à minha súplica. Salmo 66:18. O pecado sempre se torna um obstáculo entre Deus e nós. Ele impede que nossa súplica suba à presença do Senhor, ou que sua resposta chegue a nós. Jesus disse que devemos primeiro perdoar os pecados e as ofensas do próximo, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mateus 6, 14 e 15. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11, 24 e 25. Em quarto lugar, devemos ter a fé que vem do alto. Quando os discípulos de Jesus maravilhavam-se ao ver a figueira seca que Jesus havia amaldiçoado, o mestre lhes disse: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Marcos 11, 23. No original grego, a expressão tende fé em Deus, na realidade tende a fé que é de Deus, a qual se diferencia da fé geral ou crença natural que temos. A fé divina é derramada em nossos corações, pelo Espírito Santo, quando lemos a palavra. Se esta fé entrar em nosso coração, podemos crer firmemente, até naquilo que pareça impossível à luz da razão. O que origina essa fé é simplesmente rema, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Quando recebemos a fé vinda de Deus por sua palavra e com a ajuda do Espírito Santo, ocorre um milagre. Satanás, que tem o poder dos ares, afasta-se de nós quando a palavra de Deus habita em nosso coração. Em quinto lugar, devemos pedir a ajuda do Espírito Santo, que está ao nosso lado para nos ajudar. Ele conhece nossa necessidade e desejo. Também conhece a vontade do Pai e a resposta que ele preparou para nós. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. 1 Coríntios 2, 11 e 12. Quando dependemos do Espírito Santo, podemos mover-nos rapidamente, como um pássaro, e plainar no vento em direção do lugar em que a resposta de Deus nos aguarda. Em sexto lugar, devemos orar com ardente desejo. Aquele que não ora assim não recebe nada. Jesus contou a parábola de uma pobre viúva e de um juiz insensível para ensinar que devemos orar resolutamente e não desfalecer. A atitude sincera da mulher cirofenícia é a verdadeira conduta de oração que devemos aprender. Mateus 15, 21 ao 28. Quanto tempo devemos falar com Deus com um coração ardente? Até que tenhamos assegurada a resposta, até que tenhamos paz e alegria. Se nos levantamos dizendo, Senhor, eu creio, sem a certeza de que Ele respondeu a nossa oração, esta é unilateral. Deus não está amarrado. Quando a resposta está a caminho, o Espírito Santo vem a nós com uma certeza cheia de paz. Não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7.
Em sétimo lugar, se temos a certeza em nosso coração, devemos cessar de orar pelo pedido e começar a oferecer ação de graças, confessando com a boca e dizendo com fé: saúde virá a mim, riqueza material virá a mim, meus filhos me obedecerão. Seja o que for que pedimos, devemos confessar a certeza que o Espírito nos dá e ousadamente ordenar que a resposta ocorra. Essa grande declaração produz uma obra criativa em nosso meio ambiente. Glória a Deus